Não uma, mas algumas vezes, o diretor Federico Fellini retratou seus próprios sonhos e as suas memórias na tela do cinema. A gente vai ver isso, por exemplo, em um belo filme do início da carreira dele, o seu terceiro filme, que é Os Boas-Vidas. E principalmente a gente vai ver isso em um filme de 1973, que é um dos seus melhores trabalhos. É o filme que eu comento aqui hoje no canal do Palavras e Cinema. Eu estou falando, claro, do filme Amarcord, que é de, como eu disse já, de 1973, e que o Fellini fez logo depois do Roma, que também é um dos seus melhores trabalhos. O Fellini ele já era, nessa época, um diretor consagrado, ele já havia feito Julieta dos Espíritos, Satyricon, A Doce Vida, Oito e Meio, Noites de Cabiria, Estrada da Vida, já tinha uma coleção de filmes famosos e importantes, e ele resolveu fazer, nessa época, um filme que retratava, de certa forma, a sua adolescência, a sua juventude. O Fellini cresceu em uma Itália fascista e, portanto, ele fez um filme muito bonito, muito terno, na verdade uma comédia ambientada na época do fascismo, não sobre o fascismo, ainda que o fascismo esteja ali, esse momento que a Itália viveu, antes, né, que vai até, no caso, a Segunda Guerra Mundial. E o Fellini ele vai se debruçar sobre esse momento em uma pequena cidade, especificamente em uma cidade que a gente pode entender que é a cidade em que ele cresceu, a sua cidade natal, que é Rimini. Interessante observar, lendo as entrevistas, algumas entrevistas antigas do Federico Fellini, que ele diz inicialmente, em uma dessas entrevistas que eu li, que é de 73, de um jornal italiano, que aquela não era exatamente Rimini, que a ideia não era exatamente retratar a cidade em que ele cresceu, mas simplesmente uma cidade pequena e provinciana da Itália. Mais tarde, o Fellini vai mudar um pouco de opinião, me parece, ou ele vai simplesmente reconhecer que era Rimini, mas não exatamente a Rimini que ele cresceu, aquela cidade real, mas uma Rimini construída, uma Rimini que passou pelo filtro dos seus próprios sonhos e das suas próprias lembranças. Portanto, ele se permite a isso. No documentário Eu Sou um Grande Mentiroso, ele vai contar exatamente essa história. Ele vai dizer que aquela cidade de Amarcord pode ser sim a sua cidade onde cresceu. Porém, ele tomou algumas liberdades e fez algumas alterações. Vendo o filme, é muito tentador a gente imaginar que o Fellini é o personagem do Tita, que é aquele garoto loirinho que vive com os pais, mora com os pais ainda, com o tio também, que é um simpatizante fascista, em uma casinha antiga, uma típica casa de uma pequena cidade italiana. E o filme, de certa forma, apesar de ele ser um pouco episódico, e às vezes ele parte para uma história paralela, ele basicamente ele se centra ou ele toma essa família, essa típica família, e alguns personagens dessa família para tentar conduzir ou para tentar guiar o espectador, ou simplesmente para dar para o espectador algo mais sólido em um filme que não tem propriamente um protagonista. É aquele caso de um filme coral, né, de um filme painel, onde há muitas personagens coexistindo, pequenas histórias que vão se encontrando, e que me leva a concluir que o verdadeiro protagonista dessa história é a própria cidade, né? O verdadeiro protagonista é o grupo. E isso eu acho muito interessante, mas também arriscado. O Fellini ele tomou um risco de não trazer um protagonista, mas de pulverizar essas histórias, de fazer um painel, uma crônica, eu diria, da sua própria memória, elencando ali personagens muito importantes. Então a gente tem o Tita, que vive com a mãe, com o pai, aquele típico garoto que arruma um monte de problema e cuja a principal preocupação e o que o move é ficar olhando a mulherada, né, gente? Quem viu o filme sabe disso, né? O Tita, ele é apaixonado pela Gradisca, que é a mulher mais bonita da cidade, interpretada pela Magali Noel, e ele sonha, né, em ter aquela mulher. Ele, como um adolescente, vendo aquele mulherão, né, que é a Gradisca, ele tem aquele sonho de conquistá-la. Mas o filme vai jogando e vai trazendo outros inúmeros personagens. Tem o pai do Tita, que inclusive tem aquela sequência famosa, que ele é levado para um interrogatório, né, acusado ali de ser um antifascista, e ele é inclusive torturado, e a gente começa a perceber que o Fellini
apesar de estar aqui no campo da comédia, ele se permite trazer algumas sequências fortes para o seu filme. Isso é muito claro. Vai acontecer algo muito triste na vida do Tita, justamente do garoto, e isso eu acredito que ajuda a gente a pensar nele como um personagem realmente importante. E é naquele momento em que ele perde alguém tão importante da vida dele que a gente percebe que o filme saiu um pouquinho daquele clima onírico, daquele clima cômico mesmo. Né? E ele abre uma janela, uma possibilidade para um drama também. Então ele tem pontuamentos dramáticos que às vezes irrompem ali essa história aparentemente leve e joga o espectador para o mundo real. E esse momento final, quando o Tita se vê trancado num quarto e se vê encarando a morte de uma pessoa tão importante da vida dele, sem dúvida nenhuma é um choque de realidade. Em um filme extremamente sonhador. Tem sequências muito importantes nesse filme e é bom lembrar que ele é todo fincado num ciclo. Né? O Fellini ele vai pontuar o ciclo da vida, o ciclo da cidade, por meio do ciclo das estações, por meio das estações do ano. O filme começa com a chegada da primavera e termina com a chegada da primavera, então o ciclo se completa. E a fotografia do grande Giuseppe Rotuno, ela vai acompanhar essas transformações. Obviamente, o verão ensolarado, né, a primavera e também o inverno, né, com um inverno acidentado, com muita neve e consequências marcantes também. E sequências nostálgicas, obviamente, né? Como eu disse, é o filme feliniano por excelência. E aí a gente tem aquelas figuras muito felinianas, pequenas personagens. Eu posso citar aqui a personagem da Volpina, que é aquela moça, aparentemente uma ninfomaníaca, que fica circulando pela cidade e que se envolve com todos os homens ali, que se entrega abertamente para os homens e é retratada pelo Fellini como uma figura animalesca. Exagerada. Eu falei no último vídeo sobre as representações femininas na obra do Fellini. E aqui a gente vai encontrar várias. A gente tem a Volpina, a gente tem a dona da tabacaria, que é aquela mulher grande, né? Aos olhos do menino, se a gente parar para pensar que o ponto de vista é do Tita, do adolescente, essas mulheres são imponentes. E essa sequência do encontro com a dona da tabacaria é uma sequência hilária. É uma sequência cheia de exagero, grandes exageros. Tem outros personagens também. Eu me lembro aqui um personagem que me marca muito, o do sanfoneiro, né? Aquele cara que tá tocando sanfona ali e tal, cego. A maneira como ele balança a cabeça, a maneira como os garotos vão tirar um sarro dele, vão brincar ali com ele, mexer com ele, ao mesmo tempo em um misto de brincadeira e crueldade. É o que eu sempre digo, esse filme tem uma certa crueldade, um certo realismo que vai penetrando, né? Sobretudo, né, na questão do Tita, do drama que eu já falei, e também aquele final irônico, né, com a questão do casamento da moça, da gradisca, né, do objeto de desejo do Tita, justamente com o fascista, com um oficial, um carabinieri, né, fascista, que vai encerrar justamente esse belo e grande filme do Fellini. Nada nesse filme pretende ser muito real, tudo é muito transformado, tudo é muito forçado, propositalmente transformado. Aquele oceano em que as pessoas vão se banhar no verão e depois com os seus barcos vão aguardar a passagem do grande navio do Rex, né, ele começa como um oceano verdadeiro, com água verdadeira. E depois, na noite, ele vai migrar para um oceano de plástico, que é algo também tipicamente feliniano. E aquela direção de arte, com aquele plástico, aquela lona descarada, vai se repetir em outros filmes do Fellini. No Casanova, por exemplo, com o Donald Sutherland, tem uma sequência também, passada no oceano, e a gente vê facilmente que é um oceano falso. E tem também uma sequência muito importante nesse filme, que é a sequência em que os fascistas ficam no escuro. De noite, né, a luz, a energia da cidade acaba, e a música, a internacional, começa a tocar do lado de fora. E os fascistas, obviamente, ficam enlouquecidos de onde está vindo aquela música tipicamente comunista. E eles procuram pelo gramafone onde a música está tocando, e esse gramafone está no alto da igreja daquela pequena cidade. E ali é um gesto de extrema ignorância,
daqueles homens que começam a atirar no gramafone. Ali é como se o Fellini representasse não a morte, não a tentativa de se matar, algo associado ao comunismo, mas de se matar a própria arte. Amarcord é um filme sobre o provincianismo. Ele é um filme sobre a memória. O Fellini ele tem um apreço por essa memória, mas ele não consegue deixar de lado algumas questões muito problemáticas. E o próprio provincianismo em si, que o próprio Fellini vai dizer que as pessoas provincianas elas são infantis, elas são tolas, elas podem ser guiadas mais facilmente. Esse provincianismo ele vai casar muito bem com o fascismo, com a aceitação daquele regime autoritário, que louva, claro, né, a pátria, Deus e a família. São os 3 pilares do fascismo. E esses 3 pilares estão escancarados numa faixa que está colocada ali no meio da cidade. Portanto, há uma crítica também muito severa àquele pequeno povoado, aquelas pessoas pequenas, apegadas às coisas pequenas. Uma cidade em que as pessoas se reúnem para ver uma fogueira, né, ali no centro da cidade, em que as pessoas ficam orbitando por ali, girando em falso, que saem das suas casas apenas para andar um pouco e aparentemente não fazer nada. E todos, de certa forma, repetindo aquele ciclo. Né? Todo ano tem a fogueira, todo ano tem aquele encontro. E no meio de tudo aquilo tem uma sequência interessante, que é aquela sequência em que surgem ali as novas prostitutas, né, naquela carruagem que passa pela rua principal da cidade. E ali, né, essa é uma sequência muito reveladora, eu acho, porque, claro, todos os homens ficam fixados naquela carruagem. E eis que vem as novas prostitutas. E entre as pessoas que estão ali assistindo a passagem da carruagem, justamente a Gradisca se empolga e olha fixamente e acompanha aquela carruagem. Isso, no meu ponto de vista, é interessante notar, porque Amarcord é também um filme sobre pessoas que querem fugir dali. A Gradisca, obviamente, ela está esperando o príncipe encantado dela para ela ir embora dali. Ela está esperando o seu Gary Cooper, né, para levá-la embora. Ela quer casar, ela mesma fala que quer ter filhos e tal, em um determinado momento do filme. Ela é, apesar de tudo, uma mulher sonhadora. E as prostitutas representam algo livre, fora daqueles padrões em que as pessoas da cidade vivem. Fora daquele esquema, daquele ciclo opressor que aquelas pessoas vivem naquela cidade. A Gradisca ela não quer ser uma prostituta, mas ela se sente atraída por um universo que representa novidade, que não impõe, de certa forma, uma repetição, ou que quebra, de certa forma, tudo aquilo, todo aquele meio fechado e conservador no qual ela vive, representado por toda a cidade, não por uma ou por outra pessoa, mas por algumas pessoas. Né? O Fellini está falando, ele está nos contando a história de uma cidade. Amarcord é um filme difícil, por isso, de se resumir. Ele vai para vários caminhos, e eu acho que o grande desafio desse roteiro é tentar juntar tudo isso. E o grande desafio da direção é justamente colher essas pessoas, colher essas histórias e nunca torná-las ridículas por completo. Como eu disse, o Fellini sempre coloca um olhar até de certa compaixão e alegria ao observar o seu próprio passado, ou aquilo que ele entende por sua memória, pelas coisas que ele viveu. E a gente tem uma série de sequências curiosas, né? Uma delas, a sequência do Grande Hotel, quando vão aquelas concubinas ali, junto com um homem poderoso que chegou no local, e a gente tem aquela sequência brilhante que é a do passeio da família do Tita, junto com o pai, com a mãe, com o tio, com o irmão do pai, que é um cara com problema mental. E eles passam primeiro no hospital psiquiátrico, naquele hospício para retirar o tio, e levam o tio para passear. O fato é que quando eles chegam no local do passeio, do ponto final do passeio, o tio sobe numa árvore e não quer mais descer dessa árvore, e fica gritando lá no alto, né? Eu quero uma dona! Eu quero uma mulher. É uma sequência muito engraçada, uma das mais engraçadas do filme. E aquele homem se recusa a descer. E ele grita pelo sexo oposto. Né? Ele grita por uma mulher. E aquilo, ao mesmo tempo que é tão cômico, eu acho que também é muito revelador. Porque de certa forma, é o louco que tem coragem de dizer o que muitos não têm coragem de dizer. É o cara que tem coragem, e talvez por a sua própria loucura, ele expressa o seu desejo.
o que na cidade, naquela vida tão, não vou usar o termo perversa, que eu acho que é um pouco pesado, mas naquela vida tão fechada, né, tão pouco pequena, as pessoas não conseguem muitas vezes expressar os seus desejos, os seus profundos desejos, né? É o particular que, de certa forma, alcança o universal. A Marquardt é uma comédia sobre um grupo de pessoas presas em uma cidade e que estão tão cegas naquele ciclo que elas vivem, que, como eu já disse, é representado pelo ciclo das estações do ano, que elas não conseguem mais escapar dali. E se a gente pensar em outros filmes do Fellini, e eu, obviamente, vou pensar em Os Boas-Vidas, que é um filme que ele vai falar também de uma juventude que ele conhece, dos Vitelloni, né, daqueles rapazes que não faziam nada, que vagabundeavam, e ali na cidade do Amarcord, a gente tem algumas figuras, né, tem alguns vitelones por ali, aqueles homens que olham as prostitutas passando, tudo aquilo é muito típico, está muito ligado à juventude do Fellini, às pessoas com quem ele conviveu, às pessoas com quem ele cresceu. Então, apesar de todas as suas liberdades, das suas deturpações, ele é um filme extremamente autobiográfico. O Fellini não precisa eleger uma pessoa para ser ele, mas, de certa forma, ele filma suas memórias e faz das suas memórias algo extremamente cinebiográfico ou autobiográfico, né? Ele está falando de si mesmo. Vou colocar meu óculos aqui agora, que eu queria ler um trecho de um livro que eu acho muito interessante, e eu quero, na verdade, indicar esse livro para vocês também, que é esse aqui, ó. Fellini Visionário. É um livro que saiu pela Companhia das Letras, já saiu faz um bom tempo, está fora de catálogo, aquela história, mas você pode encontrar num sebo perto de você. Esse livro tem 3 roteiros de 3 grandes filmes do Fellini. Tem o roteiro de A Doce Vida, Oito e Meio e A Marquardt. Provavelmente seus maiores filmes, né? E além desses roteiros, e é muito legal ler o roteiro escrito pelo Fellini, por seus colaboradores junto, tem aqui algumas entrevistas, análises das obras retratadas, né, das obras cujos roteiros estão aqui. E tem alguns trechos de entrevistas que o Fellini deu, inclusive antes de lançar o Amarcord. Eu queria até ler uma aqui, que ele fala uma coisa bem interessante sobre o Amarcord. Ele diz o seguinte: farei um filme ao mesmo tempo cômico e trágico, que seja indiretamente um retrato da sociedade italiana, da Itália mais pobre e atrasada. A cidadezinha que eu inventei representa a eterna província da alma. Isso é muito interessante, né? O lugar em que a ausência da cultura faz a ligação entre todos os defeitos coletivos. O provincianismo crê na autoridade e a busca, deseja para si a figura do protetor, o pai, a igreja, o partido, o ministro. O provincianismo nunca cresce, sua ambição é permanecer na infantilidade. Uma posição como essa possui, com certeza, algo de tentador, e é difícil abandoná-la. Eu disse com razão que seria um filme ao mesmo tempo cômico e doloroso. Eu acho que aqui o Fellini resumiu um pouco de tudo do que eu disse aqui, ou muitas das coisas que eu disse nesse vídeo de hoje. A Marquardt é justamente isso, né? Acho que ninguém melhor que o Fellini para resumir o que é o seu filme. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram e acompanham o canal, sigam aí, né? Assinem o canal e acompanhem sempre aqui no YouTube as novas análises. O mês de janeiro de 2020 eu dedico ao Federico Fellini, que faz, se estivesse vivo, que faria, se estivesse vivo, 100 anos no dia 20. Acho que é um momento para a gente celebrar a arte desse grande, genial cineasta italiano. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.